Entrei. Olá, galera. Bem-vindo à nossa live aí. Mais um dia aí de nossa live, pessoal chegando aí. Pessoal me ouvindo aí, conseguindo ouvir. Todo mundo ouvindo, áudio ok, tudo ok aí. Dá um joinha pra gente aí, pra gente saber que tá tudo certinho lá, o áudio, o vídeo. Já vou adicionar o convidado de hoje. Já vou adicionar ele aqui. Esperar ele entrar. Enquanto ele não entra, eu queria fazer algumas... E o pessoal vai chegando aí. Eu queria fazer alguns agradecimentos. Inclusive eu vi que o pessoal ontem que participou bastante aí, o Leonel, o Tarcísio, o pessoal da Logística e Liderança, que participou bastante aí da nossa live ontem e contribuiu bastante com sucesso ontem e foi muito gratificante. Agradeço ao pessoal aí que participou, essa galera que participou. Estou vendo aí que eles ainda não entraram. E enquanto a gente vai aguardando, hoje a gente vai falar sobre o estoque e sobre estoque e gestão de pessoas. Então, o nosso amigo já está entrando aí já, Diego. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que hoje vai ser ainda mais corrido. A gente tem muita coisa para falar. E aí, Diegão, me vendo? E aí, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô. Eu estava falando com o pessoal aqui Que bom. e estava mandando um alô aqui para algumas pessoas que ontem participaram bastante da nossa live. Leonel Faltino, Oi. Tarcísio, Fábio Júnior, Logística e Liderança, fizeram parte aí, fizeram bastante perguntas, ajudou as pessoas que estavam participando, respondendo a galera algumas dúvidas que o pessoal tinha. E tinha IZNH4S1, eu acredito que seja alguma turma de faculdade aí, que também participou ontem, e o pessoal ontem botou, tem alguém da turma ISZN04SI, provavelmente deve ser alguma turma. Então, mandar um abraço para essa galera aí que fez parte ontem aí. E hoje o pessoal está chegando aí, já temos 18 pessoas fazendo parte da live já. E hoje é o nosso segundo dia, então tá bem corrido. Ontem já foi aquela correria louca, né? De a gente, uma hora, infelizmente, é pouco. Assim, para a gente já iniciar já, e o pessoal vai chegando, queria já partir para a primeira pergunta aí, que a gente já vai fazer, e você já vai falar um pouquinho sobre você, quando o pessoal vai chegando, depois eu vou apresentando quem entrou, se tiver alguma pergunta a gente vai respondendo. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre como você fundou o seu grupo, Logística e Foco. A gente sabe que é um grupo já antigo, né? Você faz parte das antigas aí, e já vem bastante Sim. tempo lutando junto com a gente aí na logística, tentando trazer conhecimento. Você também é da mesma época aí, mais ou menos, que eu comecei lá na escola de logística, até antes, né? Acho que um pouco antes. E assim, fala um pouco sobre o Diego, quem é o Diego, o que o Diego faz, como é que o Diego começou na logística, como é que o Diego conheceu a logística, da onde surgiu essa paixão em relação à logística, e o que é o Logística e Foco, o que o Logística e Foco promove, até para o pessoal conhecer o seu canal, e tem muita coisa boa lá que você compartilha que eu acho que pode agregar para muita gente que não conhece aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação, pelo desafio, aceitar o desafio. É. Bem, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, né? Fiquei bem feliz pelo convite. De cara, assusta um pouco, né? Falei, pô, participar de uma live, mostrar um pouco do conhecimento. É lógico, a gente não conhece tudo. Tem pessoas que trabalham aqui com a gente, que estão nos assistindo agora, que têm mais experiências do que eu. Mas é aquilo, a gente vai compartilhar um pouquinho do que a gente conhece, da nossa vivência, do que eu trabalho. Eu trabalho com gestão de estoque e gestão de clínica hospitalar.
né? Sou responsável por 4 unidades, sou formado em logística, e o grupo ele começou em 2014. Né? Na verdade, ele não era nem Logísticos em Foco, ele era Tecnólogos em Logística. Esse grupo ele foi fundado pelo outro fundador do grupo, o cofundador Adriano, e nós decidimos alterar, trocar o nome, porque, poxa, esse nome ele não é muito sugestivo. Então, vamos colocar um nome onde a gente possa englobar todos os profissionais, não somente uma área específica. Então, de lá para cá, a gente começou um trabalho meio tímido no Facebook, e em seguida a gente foi agregando valores, colocando um pouquinho do nosso conhecimento, trazendo pessoas para colocar artigos também no Facebook. E hoje a gente também trabalha aí no Facebook colocando vagas de emprego, tem alguns parceiros também que nos ajudam. Nós criamos agora recentemente um site que está com alguns artigos, alguns vídeos nós publicamos no canal do YouTube. Então, assim, para frente nós temos vários outros projetos. Se Deus quiser, quando acabar essa pandemia, assim como eu falei contigo mais cedo, vamos participar de um projeto bom, grande, vou te apresentar, né? E vamos em frente aí. Oh, legal. Antes de ir, você até mandou para mim que você tinha para mandar um alô aí para o Thiago Xavier, Paulo Bento e André Gustavo. Provavelmente deve ser algum pessoal que conhecido, né? Não sei se são seus alunos, faz parte da sua são são pessoas que trabalham comigo e que têm dado apoio e força no trabalho também do Logísticos em Foco. Thiago Xavier é um parceiro meu que trabalha comigo lá, e a gente sempre está trocando ideias, porque ele também é um outro profissional de logística, então, assim, é sempre bom estar compartilhando conhecimento. Não, com certeza, com certeza. Então, esses agradecimentos, eu já fiz a maioria que eu já tinha que fazer. Então, assim, a gente vai falar sobre um assunto hoje muito que a gente já conversou, né? Com certeza vai surgir vários outros questionamentos aí, que é gestão de pessoas e estoque. Então, assim, as perguntas, só para o pessoal entender, a gente já fez uma prévia de 6 perguntas e a gente vai tentar trabalhar em cima dessas perguntas. Possa ser que, mediante essas perguntas que vamos trabalhar aqui na nossa live, possa ser que algumas seja que vocês mandem. Então, assim, de repente ele vai responder o que aconteceu ontem. Ele vai responder, o Diego, e já vai ter respondido e você mandou aí, mas aí de repente ele já respondeu, ou vai responder, e aí quando eu for olhar e for perguntar a ele, você já respondeu e de repente está repetido. Porque acontece, Rodrigo, o cara nem respondeu as perguntas, às vezes é tanta pergunta, ontem mesmo fiz a seleção, são trilhões de perguntas e tinha que ficar aqui 30 horas para responder a quantidade de perguntas que vieram. Mas, pessoal, continua mandando, que eu vou mandar para o Diego, assim como mandei para o Igor, eu vou mandar para o Diego, e aí o Diego vai responder lá no canal dele as pessoas, vai fazer um artigo, vai fazer de repente até uma live depois para responder essas perguntas. Aí um caminho para ele depois, mas manda as perguntas aí e depois o Diego ele vai tentar responder para vocês de alguma forma, entendeu? Mas aí ele vai ficar a opção dele, de repente fazer uma live, de repente responder no canal dele. Então, assim, uma das primeiras perguntas que a gente fez, que a gente elaborou, que eu elaborei aqui, foi como você trabalha um estoque de alta e baixa complexidade? Quando você trabalha um estoque de alta e de baixa complexidade, quais os maiores desafios que você acha? A gente vê que tem diferenças, né? Às vezes as pessoas que não conhecem de estoque, não conhecem fluxo de materiais, acham que é a mesma coisa. Mas qual os desafios que você acha em um, qual o desafio que você acha em outro, e quais desafios que você acha que são similares a eles, para quem já não conhece, para quem está começando a carreira, ou para quem já está e acha que é a mesma coisa? Então, Rodrigo, essa é uma pergunta boa e eu estou trazendo isso para o meu dia a dia, né? É lógico que vai ter pessoas aqui que vai ter um outro ponto de vista, uma outra visão, mas assim, eu vou tentar ser bem objetivo em relação à minha vivência, tá? A questão dos estoques de alta complexidade, baixa complexidade, uns falam alta criticidade, baixa criticidade, nós temos que avaliar os materiais que nós estamos trabalhando, tá? Por quê? Eu tenho um material que talvez ele é de alto valor,
mas ele não é tão complexo assim, ele não faz tanta falta, né? Ele não faz tanta falta, tipo, eu tenho esse material no estoque, mas se ele faltar hoje, eu posso substituir por um outro. Mas também eu tenho materiais que, tipo, se eu tiver ele no estoque e faltar, eu paro a minha empresa, né? Então, por exemplo, hoje nós temos uma classificação que eu uso muito, além da curva ABC para medir valores de faturamento e valores de estoque, é a classe XYZ. Muitos aqui talvez já escutou falar sobre essa classe, e é onde a gente avalia a classe X, né, que são materiais de baixa criticidade, a Y, que é de média criticidade, e a Z, que é de alta criticidade. Então, eu vou te dar um exemplo do meu estoque. Eu tenho um material lá no estoque que, se faltar esse material, para tudo, tá? Então, ou seja, eu tenho que estar avaliando esse material a todo instante, verificando o giro de estoque, verificando o tempo que ele circula, o tempo que ele permanece, o estoque mínimo dele. Então, ele, para mim, é um desafio enorme, porque, além de ser um material importado, ele tem um tempo de chegada, né? Aquele cálculo que nós fazemos dentro da logística, né? Consumo médio, custo mínimo. Então, ou seja, eu tenho um material lá dentro do estoque, tipo assim, na parte clínica, que se faltar ele, ou seja, porque ele é usado no paciente. Assim também como eu tenho outros materiais no estoque, que ele é importante, sim, para o andamento do trabalho operacional. Porém, se faltar ele, eu consigo substituir por um outro item. Assim também como eu tenho itens que são de baixa criticidade, que é material de limpeza, né? Hoje nem tanto, né? Porque a gente está na questão do Covid aí, deixa faltar o material de limpeza, né? As pessoas vão entrar em pânico. Mas então, como é que eu olho essa relação de criticidade, de complexidade e os desafios? Os desafios para mim é não deixar faltar. Sempre, geralmente, para quem trabalha na área hospitalar, na área clínica, sabe que nos meses de setembro a novembro tem aquele período que é do outubro rosa, né? Outubro rosa e o novembro azul, aonde as pessoas têm que ir na clínica, né? Fazer aquele exame periódico. Então, ou seja, tem que estar acompanhando de perto esses produtos. Então, é um desafio muito grande, porque eu não posso deixar também ter um estoque muito cheio, né, para não ficar aquela coisa abarrotada, mas também eu não posso deixar um estoque faltar. Então, ou seja, é um desafio grande, mas que se a gente acompanhar de perto, a gente consegue manter essa operação e um fluxo em bom andamento. Legal. É super importante, né, a gente conhecer essas ferramentas, que às vezes o pessoal acha que é facinho, né, tudo fácil, né, e não sabe os procedimentos e que a gente precisa ter justamente para a gente fazer rodar a logística em si, né? Então, assim, principalmente nesse período de pandemia, tá bem complicado o que você falou. De repente, um produto simples de limpeza, e aí você pega e consegue, de repente, você tem esse tipo de problema. Só partindo para a próxima pergunta, então, assim, a gente sabe que o estoque, ele é o coração da empresa, né? Então, assim, eu considero muito isso, eu sou da área de transporte, tem muita gente de transporte e de repente vai me bater falando isso, né? Mas a gente sabe que o estoque é o coração da empresa. E se as informações não estiverem corretas no fluxo, corretas no sistema, corretas, ela pode influenciar no fluxo de caixa na gestão de insumos. Qual é a melhor forma para se ter um estoque saudável? Pensando que o estoque, na verdade, ele influencia no fluxo de caixa da empresa. E qual é a melhor forma que você geralmente acha que a gente poderia deixar aí para a galera em relação ao estoque saudável? Que a galera pode trabalhar. Perfeito. Então, eu sempre considero o estoque o controle constante, tá? A gente tem que ter o controle constante do estoque. Porque se você estiver sempre inventariando ali, dificilmente você vai ter perdas, você vai ter material obsoleto, você vai ter material com perda de validade. Então, ou seja, quando você fala de um estoque saudável, você vai entrar em outros aspectos também. A questão do layout do estoque, a questão de um programa 5S, né? Então, eu vou sempre basear naquilo que eu vivencio, tá? É lógico que tem profissionais aqui que
trabalham em estoques pequenos e outros trabalham em estoques enormes. Mas vamos colocar que 30% somente trabalham em estoque de grande porte. A maioria é aquele profissional que vai ter que chegar amanhã lá na empresa, vai ter que pegar aquela prateleira pequenininha, olhar os seus itens, item a item, né, para poder fazer a avaliação. Então, ou seja, se você tiver um controle sempre constante, analisando ali lote, variedade, o espaço seu, dificilmente você vai ter um estoque comprometido. Tá? Eu digo isso porque, numa das empresas que eu passei, a gente não tinha muita estrutura. Tá? A gente não tinha muita estrutura de trabalho. Porém, a gente tinha um controle de estoque constante. E as pessoas ficavam, como a gente recebia vários outros profissionais, até mesmo para poder acompanhar, então eles ficavam maravilhados. Caramba, como é que vocês podem fazer ter um controle desse, né, sem ter tanta estrutura? A resposta era simples, um controle constante. Então aí eu sempre trabalho com o inventário rotativo. Nós temos aí 5 tipos de inventário. Nós temos o inventário parcial, nós temos o inventário geral, o cíclico, né, o anual, mas eu sempre trabalho com o inventário rotativo. Alguns itens eu faço o inventário por semana, tem alguns itens que eu já olho diariamente e tem outros itens que eu só olho mês a mês, que é o fechamento que a gente faz dentro da empresa. Então, assim, Rodrigo, mas antes de a gente conseguir fazer um inventário, primeiro a gente tem que limpar o estoque. Quando eu falo limpar, é limpar de uma forma geral mesmo, né? Posicionar, rotular, identificar os itens, verificar aquilo que não que não dá para dar continuidade dentro do estoque, aquilo que está obsoleto. Então, ou seja, você entra dentro de um estoque, a primeira coisa que você tem que fazer, gente, espera aí, eu tenho que arrumar esse estoque, eu preciso me identificar, eu preciso me localizar dentro dele. Eu até criei um artigo agora esses dias, que eu publiquei lá no LinkedIn, sobre layout de estoque. Uhum. Né? Tem pessoas que entram dentro do próprio estoque e se assustam. Né? Elas não conseguem se identificar. Gente, espera aí, eu estou onde? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é você criar um programa 5S. Né? Você chegar lá, separar os itens, criar um senso de limpeza, um senso ali, e em seguida você criar um layout. Tem várias apostilas aí que te dá cálculos para você fazer, como montar um layout. Eu, particularmente, eu mensuro o meu espaço. Né? Eu tenho aqui um exemplo, 10 metros quadrados, eu preciso botar X, Y, Z de material dentro do estoque. Tá? Então, ou seja, eu tenho que aproveitar esse espaço, obedecendo o espaço de circulação, eu tenho que obedecer o espaço de separação, porque eu não estou falando de uma grande empresa, de uma docas, né? De um armazém enorme, estou falando de um estoque pequeno. Então, dentro daquele espaço que eu tenho que trabalhar tudo isso. Então, eu não posso também ter um estoque abarrotado, eu tenho que controlar a questão de lote, validade, questão de estoque mínimo, e também tenho que controlar a parte de inventário, me localizar dentro dele, ter um programa 5S, onde que eu posso localizar, separar bem, definir bem os processos, e ainda assim ter aí um estoque saudável. Super importante. A gente tinha até conversado, né? Eu falei contigo, né? Acho que quando a gente começasse a falar sobre inventário, eu acho que ia matar um pouco da curiosidade do povo, né? Que aí o pessoal sempre fala sobre o cíclico e rotativo, tem sempre qual que eu uso, qual que eu faço. E realmente você matou, né? O rotativo é o mais importante, você fazer ali o rotativo diariamente, tentar matar no seu dia a dia. É até uma situação que eu trabalhei num centro de distribuição, a gente fazia o rotativo, e só que uma turma fazia da outra. Antes o cara fazia o dele mesmo, e uma turma começou a fazer uma da outra. A gente conseguiu matar porque quando o cara faz um do outro, por exemplo, a turma que saiu faz da turma que, assim, vice-versa. O cara que saiu, ele tirou material da exposição tal, tal, tal. Aí o cara que entrou, ele tem que ir lá fazer da posição tal, tal, tal. Então, assim, eu acho que matou muita coisa, matava. E, assim, gerava um pouco de atrito. Aí a gente vai entrar até na parte de gestão de pessoas. Mas diminuía muito a quantidade de problemas em relação ao nosso inventário. Eu acho que a sua conexão, acho que deu ruim para mim aqui. Tá me ouvindo aí, Jean? Agora sim. Saiu um pouquinho o seu áudio. Foi a sua ou foi a minha?
Foi a minha, foi a minha. Porque o áudio caiu aqui. O áudio caiu? Tem como repetir, por favor? Então, aqui a situação que eu estava falando, tá meio ruim aqui ainda para mim, mas acho que você está me ouvindo. Eu estava falando que a gente, na empresa, uma empresa que eu trabalhei, assim, distribuição, a gente fazia muito a questão do rotativo também. Assim como você optou também pelo rotativo, a gente também optava. E a gente até fazia uma situação de que um fazia o inventário do outro. O cara que saía fazia o inventário do cara que chegava, ele fazia o inventário do cara que estava saindo. Então, assim, mexendo nas posições tal, o cara ia lá fazer o inventário. Isso gerava um pouco de confusão, porque aí o cara encontrava algum erro, botou fora da posição. Aí gerava um pouquinho de atrito no começo. Mas aí depois a gente foi trabalhando e foi diminuindo um pouco na hora de fazer o inventário, né, geral, e a gente vê a acuracidade do nosso estoque, aumentou, assim, diminuiu muito, melhorou muito, porque aí as pessoas tiveram um pouco mais de responsabilidade, né? Porque entra nessa questão de o cara, eu acho que entra até na próxima questão, a gente vai falar sobre recebimento, que eu acho que é o primeiro processo para você ter um estoque eficiente, que entra na questão de você, se você recebe mal, automaticamente você vai expedir mal. Não tem como. Se você recebe tudo errado e entra naquela questão da nota, eu vi até uma live sua, você falou sobre nota fiscal, eu achei até interessante, e para muitas pessoas vão pensar que, para a gente parece até que é bobagem, para quem já convive, mas para muitas pessoas é difícil. Eu, para mim, antes de trabalhar com a parte de armazenagem, de estoque, eu achava muito difícil entender essa coisa de estoque, porque durante muito tempo eu trabalhei com transporte. Eu vi uma live sua falando sobre nota, como conferir, não sei o que, achei legal. Uma próxima vez a gente faz uma live falando sobre isso, vai dar vai ser muito legal falar sobre essa parte aí. Eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso. E assim, a outra pergunta que eu queria fazer para você qual o modelo mais seguro de um recebimento eficaz? Aí eu vou fazer o seguinte questionamento. Tem muita gente de transporte aqui, aí eu queria que tu falasse um pouco isso. Um recebimento eficaz. Qual é o modelo mais seguro de um recebimento eficaz? Aí tem muita gente de transporte acompanhando aqui, muitos colegas que trabalham comigo, que quando o caminhão chega lá, o cara fica meio chateado. Pô, meu caminhão demora anos para sair, pô, é difícil, é complicado, o pessoal não libera meu caminhão. E aí não entende muito bem o processo de vocês lá, de estoque, como é que é a parte de recebimento, conferência de nota, pedido, tem todo esse processo. Eu acho que isso aqui vai dar uma ajuda para muita gente que está assistindo na área de transporte e vai ajudar um pouquinho o pessoal a entender um pouquinho o serviço como é que é feito o serviço pessoal do recebimento, do estoque, a parte de recebimento. Não, perfeito. O controle mais seguro, no meu caso, ele começa no planejamento, tá? Eu trabalhei numa empresa onde nós recebíamos grandes volumes, né? A gente trabalhava com containers. Quando vinha era 30, 40, 50 containers, né? Então, ou seja, era impossível você receber um material desse sem planejamento. Tipo assim, olha, vai chegar, ó, tá aqui na esquina, já tá chegando o material aí, pronto. Abre lá e você vai receber isso, tem que carregar no teu estoque. Impossível. Primeiro, você tem que ter um planejamento, você tem que saber esse material que vai vir. Ou seja, como era um material também importado, a maioria das empresas que eu trabalhei, alguns produtos eram importados. Nesse caso, já envolvia a questão do comércio exterior, né? A gente recebia a nota lá da empresa e, mediante aquilo, a gente já verificava quantos contêineres que vinha, né? Quais eram os tipos de contêineres, de 40, de 20, né? E por aí vai. E é um caso onde o próprio motorista, a transportadora, ela te entrega o material às cegas. Por quê? Ela simplesmente para o caminhão, carrega o container e entrega no local, né? No local de destino. Aí, na hora que a gente abre o container para poder conferir o material, como é que a gente faz? Olha, está faltando esse material aqui. Olha, está faltando isso aqui está errado, o lote está errado. Aí, ou seja, o motorista ele entrava em desespero, porque, coitado, ele só tinha o trabalho de levar o produto até o local de destino. Lá ele ficava surpreso tanto quanto a gente. Porque, assim, na hora que você prepara lá, para quem trabalha com comércio exterior aqui,
prepara lá a ADI, você tem que colocar os nomes dos produtos, tem itens que tem lote, tem que colocar o número do container, tem que colocar o número do lacre e por aí vai. Então chegava na hora, tipo assim, o lacre estava batendo, o container estava batendo, agora vamos abrir o container, vamos ver como é que está dentro. E o produto, às vezes, faltando, pallet quebrado. Então, ou seja, tinha que ter um planejamento. Olha, nessa questão de 40 containers, era papo de 600 a 700 pallets que nós recebíamos. Era uma entrega única, uma vez por ano, né? Uma vez por ano, e nós tínhamos esse planejamento. O pessoal mandava praticamente com 15 dias antes a nota. Então, ali a gente já preparava o espaço que ia receber, né? A gente preparava o espaço que ia receber. Por que eu digo isso? Porque se você não tiver um planejamento do material que você vai receber, provavelmente quando chegar o material, você não vai ter aonde arriar. Com certeza. Né? Para quem trabalha aí com docas, geralmente docas tem um ponto somente da área de entrega, né, de recebimento, e a outra área, que é a área da distribuição. Mas nesses dois pontos, aonde que fica a carga? Ela fica o quê? Na triagem, na separação, né? Porque você não tem espaço ali para poder arriar esse produto. E aí, nesse meio tempo, para quem trabalha com paleteira e pilhadeira, acontece as avarias, né? E isso também acontecia muito com a gente. Quando a gente recebia um material urgente ou um material sem planejamento, sem aviso prévio, a gente tinha que arriar no pátio da empresa. E aí aconteceu o quê? As avarias, perdas. Então, para a gente ter um recebimento eficaz, primeiro tem que ter um planejamento. A gente tem que saber que esse produto vai chegar. A gente vai lá preparar o espaço. Algumas empresas, elas trabalham com armazenagem dedicada, né, Rodrigo? Elas trabalham com armazenagem dedicada. O que é armazenagem dedicada? É uma armazenagem própria somente para aquele produto. Uhum. Independente de se chegar um outro produto na frente ou não, aquele espaço está destinado somente para aquele item, né? Tem aí armazenagem aleatória, por aí vai. Mas para quem tem a possibilidade, as condições de trabalhar com uma armazenagem dedicada, ótimo, excelente, porque você não vai ter problema. Mesmo que você chegar, for pego de surpresa com o material e recebimento lá, você já sabe onde é que vai funcionar ele dentro do seu SKU. Até você bloqueia dentro do WMS, né? Você consegue bloquear dentro do WMS aquele espaço ali. Aí para você fica até mais fácil você dimensionar. Mas a gente está falando também de pessoas que têm sistemas de gestão, né, excelência. Agora, quem controla isso num sistema básico, quem faz esses controles ainda dentro do Excel, então é um planejamento mais apurado. Não, com certeza. Assim, antes de a gente continuar, o Leonardo Albuquerque, ele mandou uma pergunta aqui, fazendo o seguinte questionamento. Classe XYZ pode se comparar com a curva de Pareto? Bem, elas se complementam, tá? Elas se complementam. Por quê? Quando você monta a tabelinha curva ABC, ela vai entrar mais ou menos na seguinte ordem. ABC, X, Y, Z. Então, nessa classificação, você vai identificar os itens de curva A, que são os itens mais caros, porém, no item que X, Y, Z, ele não é talvez um item de alta criticidade. Não quer dizer que seu item de maior valor é o de alta criticidade, foi aquilo que eu falei. Eu tenho um produto que, além de ele ser um item de alto valor, ele também é de alta criticidade. Então, eu até vi rapidamente que ele colocou, você usa somente esses X, Y, Z somente para as classes C, A ou B. Você pode montar uma tabelinha, ABC, X, Y, Z. E ali você colocar, olha, esses aqui são itens de maior valor, médio valor, baixo valor, porém, eles têm uma alta criticidade, média criticidade, baixa criticidade. Então, você vai conseguir fazer. Elas se complementam, tá? Elas se complementam dentro dessa análise. Uma coisa diferente, né? É o Fox, acho que Fox Trigueiro. Você aplica a criticidade a todos os itens da ABC ou somente aos de classe C? Entendeu? Bem, entendi. Geralmente, depende do momento, tá? Hoje, eu estou avaliando itens de classe C. Por quê? Esses itens de classe C, que talvez eram itens de baixo valor agregado no meu estoque, ele tomou uma proporção aonde, por exemplo, higiene e limpeza,
álcool, vamos falar do álcool, né? E álcool nos meses de março, aí, abril, era produto que você não conseguia encontrar em lugar nenhum, um produto caro. Então, quando você conseguia encontrar um produto desse, você comprava em grande quantidade. Entrou no teu estoque, quando você colocava ali dentro da curva, você via que ele tinha um alto valor, né? E altamente, e juntamente com ele, era um material alto, de alta criticidade. Por quê? Se você deixasse faltar, alguns pacientes nem queriam fazer exame, nem queriam entrar na clínica, porque eles tinham que higienizar as mãos. Então, ou seja, isso depende muito. Tem momentos que eu uso para itens de classe C, tem momentos que eu uso para classe A, B e C, mas assim, se você montar a tabelinha, fica fácil, você não vai conseguir, você não vai apenas analisar um item ou outro item, você botando na tabela, você consegue fazer uma visão global. Show de bola. Lagos Paixão, ele até fez uma pergunta aqui, acho legal. Como lidar com a frustração da demanda? Frustrações da demanda. Não entendi. O Lagos Paixão, como lidar com as frustrações da demanda? É meio... Bem, a gente vai ter que pensar não aqui. Não tem como você chegar assim, porque hoje em dia, né? Tem empresas que a demanda praticamente, né, sumiu. Então, assim, são fatores externos, né? Não tem muito como você avaliar aí. Desculpa, eu li errado aqui. As flutuações da demanda. Então, eu queria errado. Como lidar com as flutuações da demanda? Flutuações da demanda. Sim. Desculpa, sim, as flutuações. Não, porque a frustração, gente, isso flutuações. É um fator externo, não tem muito como... Então, a questão das flutuações de demanda. Eu entendo da seguinte forma, talvez eu possa estar entendendo de uma forma, se ele estiver ouvindo ainda, que ele possa até me corrigir. Acredito que as flutuações são altos e baixos, vamos botar dessa forma. Acho que seria a melhor forma, assim, talvez, de entender. Hoje eu tenho alta demanda, amanhã eu tenho baixa demanda. Eu não sei qual o ramo de atividade desse rapaz. No meu caso, eu tenho esses itens, ele não tem uma flutuação, né? Ele segue sempre uma linha. Se para um setor, ele continua numa linha estável. Se ele tem alto volume, ele continua numa linha estável, mas só que em uma outra proporção, entendeu? Então, assim, isso aí depende muito. E vai ficar bem complicado nesse Covid, né, nessa questão da Covid-19, que na verdade vai faltar muitos itens aí, né? A indústria parada, todo mundo parado. Então, assim, eu acho que a questão, até estava vendo uma live mais cedo aí do Rafael, ele falando sobre just in time, eu concordo muito bem com essa questão de tem que fazer parceria, tem que se alinhar a outras empresas, a outros players aí para poder sobreviver. Pequeno, grande, não sei o que for, para poder sobreviver, porque você não vai ter como ter estoque. Ao mesmo tempo, você precisa garantir uma demanda. Então, assim, eu concordo com o que você falou. Eu acho que as flutuações vai ter um pouquinho variável. A gente não tem como mensurar ainda, né? Porque é tudo recente. Sim. Mas eu acho que essas flutuações, acho que a gente vai ter que trabalhar um pouco essas parcerias aí, senão vai ficar um pouco difícil de a gente lidar. E assim, pensando, assim, eu vou andar um pouquinho para a gente falar sobre, depois que a coisa a gente até volta um pouquinho de estoque, que já a hora passa muito rápido, já foram meia hora de live, mais de meia hora de live, e eu queria entrar um pouco na gestão de pessoas. Então, assim, a gente sabe hoje que a liderança, para quem quer crescer dentro da logística, é super, hiper importante, a parte de gestão de pessoas é super importante, a gente tem que ter isso. Há um tempo atrás era não muito importante, então, assim, não sei, eu não lembro quanto tempo, acho que você tem o mesmo tempo que eu de logística aí, deve ter a mesma faixa etária, tempo que eu de... Eu tenho 16 anos, não sei quanto tempo tu tem. Eu sou novo. Quê? Tem a mesma idade. Então, assim, a gente que começou um pouco atrás, a gente até o pessoal acha que a gente é velho pra caramba, mas é porque começou mesmo novo mesmo e pegou isso no início. Então, assim, a gente via que a gente não tinha muita preocupação com a parte de gestão de pessoas. A gente via muito isso em RH, em outras áreas, e muito pouco na nossa. E hoje não, hoje a gente vê que a parte de gestão de pessoas ela é fundamental para
para a gente conseguir até galgar cargos na carreira. E às vezes a gente vê muitos colegas aí caindo do cavalo justamente porque não consegue alinhar a gestão de pessoas e acha que é só ir lá trabalhar e fazer o resultado. Inclusive, muitos colegas têm muitos talentos, mas não sabem gerir pessoas. Então, assim, isso é um pouco complicado. E eu queria passar para você, perguntar a você, para quem está nos assistindo, para as pessoas que querem, de repente, nessa pós-pandemia aí, voltar e galgar cargo de liderança, cargo de gestão, ou que já tenha cargo de gestão e fala assim, cara, eu queria melhorar minha gestão. Qual o modelo, como você pode, como essas pessoas podem extrair o melhor resultado de um colaborador, da sua equipe, como ele pode melhorar o resultado da sua equipe. E pensando nessa questão que a gente fala, que a gente precisa hoje ter uma gestão mais eficaz, mais eficiente, né? Mais eficaz e eficiente, pensando em logística. Bem, a questão de liderança, gestão de pessoas, tem pessoas que nascem líder, né? Você vê que o cara é líder nato, já nasceu de criança, se nasceu irmão gêmeo, um já manda no outro, já ó, tem que fazer isso e ponto, né? E tem outros não, que vão buscar atrás essa liderança, vão correr atrás. Foi o meu caso. Eu trabalhava, eu sou um simples funcionário, igual muitos aqui que estão assistindo a live. Porém, eu assumi um cargo de liderança numa empresa e eu não sabia como lidar com as pessoas. Eu tinha uma equipe de funcionários, porém eu não tinha a experiência, né, para lidar com as pessoas. E eu achava que daquela forma arrogante, grosseiro, estúpido, era a melhor forma, porque eu achava que as pessoas tinham que me respeitar pela minha posição. E não porque, né, eu estava ali. Não, tipo assim, eu mandei, você vai fazer e fim de papo. Tem pessoas que elas não são flexíveis. Tem pessoas que elas não são maleáveis, empáticas. Não, elas querem do seu jeito e ponto. É o que ela decide e fim de papo. Então, como você extrai, como é o modelo mais seguro, como você extrai o melhor do funcionário? Primeiro, você tem que conhecer o funcionário. Tá? Você precisa se aproximar dele. Eu tinha uma equipe com 16 pessoas e cada um tinha uma personalidade, cada um tinha um ponto de vista, cada um sabia fazer algo melhor do que o outro. Então, tipo, para eu poder ter uma eficiência no meu trabalho, que era a gestão de estoque, primeiro eu tinha que conseguir atrair todo mundo para aquela visão que eu tinha dentro do trabalho. O que eu fiz? Eu criei ali, verifiquei pontos fortes e pontos fracos. Muitas pessoas veem isso lá na gestão de pessoas, o SWOT, né? Que você monta um quadrinho e você vê pontos fortes e pontos fracos. Então, eu comecei a avaliar cada um. Poxa, esse rapaz aqui ele é bom nisso, pô, mas ele é péssimo nessa questão aqui. Pô, esse outro rapaz é bom nisso, mas nesse ponto aqui ele não é tão bom. Então, eu comecei a chegar próximo, comecei a avaliar, comecei a dar feedbacks, porque o feedback ele é super importante, sim, porque tem gestores que trabalham, você não sabe se está evoluindo, se você está indo bem, se você está indo mal. Não, o negócio dele é te dar o serviço e você vai pela frente. Não, a cada tempo você tem que estar dando feedback ao seu funcionário. Você chama ele para perto, você avalia, extrai o melhor dele, coloca metas pequenas para o seu funcionário, tá? Lembrando aquilo, que você tem que exercitar isso dele. Você tem que exercitar isso, tem que extrair o máximo possível dele. Porque eu estava até conversando esses dias com um amigo. Tem pessoas que elas são preguiçosas e outras são limitadas. Aí eu te pergunto, para quem que você vai dar a oportunidade de trabalho? Para quem que você vai continuar investindo? Para aquela pessoa que é preguiçosa ou para aquela pessoa que é limitada? Né? Então, tipo assim, você tem que extrair o melhor desse funcionário. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que se aproximar. Eu estava lendo um livro, eu gosto muito de ler livro de gestão de pessoas, que isso me ajuda muito. E eu até já coloquei isso num dos vídeos também, nos artigos que eu fiz, que era o Monge Executivo. Talvez você já tenha lido, outras pessoas que também já tenham lido. Que esse rapaz, ele foi lá para o mosteiro e ele tinha uma visão. Ele achava que para poder conseguir montar a equipe dele, ele tinha que manter distância. E a gente vê muito isso, né? Gerentes que ficam dentro do seu aquário, gestor que fica de cima olhando, mandando, e enfim. Então, ele não,
eu achava que essa era a forma correta de liderar, de transformar o melhor do funcionário. Ele viu que, mesmo isso, ele estava se tornando uma pessoa só. E eu vou te falar, Rodrigo, isso também estava me transformando numa pessoa só. Por quê? Por eu ser arrogante, por eu ser uma pessoa autoritária, as pessoas não faziam com prazer aquilo que eu pedia. Elas faziam porque, tipo, se eu não fizesse, iria punir, entendeu? E eu não conseguia ver o melhor do funcionário. Então, para responder a sua pergunta, como está o melhor do funcionário? Primeiro, você precisa se aproximar dele, analisar pontos fortes, analisar pontos fracos. Estimular, sempre está estimulando o seu funcionário, tá? Incentivando, porque no início você vai encontrar algumas barreiras, algumas dificuldades, mas ao longo do tempo você vai ver que ele vai te entregar resultados super eficientes. Não, com certeza. Eu acho que a gente, infelizmente, eu também tive um tempo na minha carreira também que eu pensava assim como você, tudo no chicote, né, que a gente fala, né? É na ponta do chicote que a gente leva a equipe. Eu aprendi dessa forma. É isso que eu ouvia quando eu comecei a carreira. E conforme foi passando o tempo, eu fui também descobrindo que não era bem assim. Ser parceiro, né? Na verdade, é a parceria da equipe, a equipe entender que é resultado. E se você está assistindo, anota aí. Feedback é o café da manhã dos campeões. Então, assim, se você quer ter uma equipe, é o que ele falou, feedback, se aproxime da sua equipe, esteja com ela, você vai saber o que está acontecendo, as pessoas vão te passar o que está acontecendo, vão te relatar, não adianta você se colocar dentro de um aquáriozinho, ficar lá quietinho, esperando que as pessoas vão falar com você. Aí vai vir um fofoqueiro, vai vir um estrigueiro, e você não vai conseguir extrair realmente o que você quer. Eu não vou nem extrair muito dessa questão, porque já não falei, mas se aproxime da sua equipe, esteja junto com ela, e você aí está pensando em galgar uma carreira de gestão, ou se você está pensando em melhorar essa gestão, porque eu não dou certo nisso. Então, cara, pratique o feedback, seja ele positivo ou negativo. Existem várias formas de você falar. É só saber falar. Entendeu? Existem várias formas de chamar a atenção do cara. Sim. Às vezes, eu falo muito isso, Thiago, Diego. O que acontece? Às vezes, você está meio chateado com o cara fez alguma coisa, de repente não é a hora de você falar. É o que você falou, de repente, você vai se mostrar um pouco arrogante. Você deixa o cara passar um tempo, você vai lá e chama o cara e conversa com ele. E entra aquela questão também, né? Você vê como você é líder, o cara, você vai aplicar uma advertência, uma suspensão, o cara sendo de boa, o cara entende que ele errou, que ele está sendo punido. Sim, sim. E quando você é chefe, é aquele sufoco, aquela doideira, aquela discussão, bate-boca, aquela brigalhada. Assim, muda um pouco a visão. Então, assim, quem quer ir melhorar a sua gestão, cara, foca, liderança, é feedback, é uma liderança humanizada. Hoje a gente não fala mais sobre liderança de você lá, eu aqui dentro do aquáriozinho, e também aprendi assim como você, entendeu? Então, assim, entrando nessa questão, a gente sabe que a gente vai passar por um processo aí, e quem está fora do mercado, ou que nem você que já está no mercado, a gente sabe que a gente vai passar por um processo muito difícil dentro da logística, e eu vejo muita gente vendendo flores, falando que vai ser tudo perfeito, tudo maravilhoso. Realmente, eu acredito, tenho muita fé aí que os cargos vão voltar, as pessoas vão voltar a trabalhar, as pessoas vão estar de novo nos seus cargos, e dificilmente eu vou ver do LinkedIn aí, o pessoal botando lá, e todo mundo todo dia botando lá, e voltei, recoloquei direto. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas eu sei que vai ter uma tensão entre os elos. Aí quando eu falo elos, eu falo de todos os elos, estoque, compras, transporte. E mediante a isso, eu queria saber, para você possa deixar um exemplo aí para o pessoal, falar, como a pessoa pode trabalhar sobre pressão e como ela pode lidar com isso e sobre metas e prazos, porque a gente sabe que as metas, os prazos já eram pequenos dentro da logística. Então, a partir de agora, após pandemia, essas metas, esses prazos vão ser ainda mais curtos. Então, assim, na sua visão, como a gente pode trabalhar sob pressão, como lidar com a pressão do dia a dia dentro da logística e em relação a metas e prazos, como é que eu posso lidar com isso sem enlouquecer? Que nem as pessoas falam aí, existem vários memes aí que colocam isso. Rodrigo, a questão de trabalhar sob pressão, né? Eu já estou acostumado a trabalhar sob pressão. Eu acho que a minha formação, eu acho que a especialização do meu curso foi trabalho sob pressão, né?
Mas, assim, o trabalho sob pressão, e se você conseguir montar um processo, um workflow, você consegue desenhar bem e levar de boa. Eu digo isso porque tem épocas dentro da empresa, da organização, que os prazos e metas eles são muito curtos. Como é que você faz? Você tem um horário de trabalho que você tem que obedecer, mas tem um prazo. O prazo na logística é aquilo, é para ontem, né? Agora a gente vai passar por um processo, depois que acabar o Covid, muitas empresas estão retomando as atividades e, assim, o povo, né, a população, ela vai começar a consumir novamente. E como é que vai ficar o povo da logística, né? Digamos que se agora a retomada fosse em novembro, até alguém comentou ontem sobre o Black Friday, né? Vamos ter o Black Friday. Como é que ficaria a questão do transporte, do pessoal que tem que separar o material? Como é que ficaria? Eles ficariam loucos. Mas, assim, quando você monta um processo de trabalho e você estipula as metas diárias, você consegue entregar os prazos. Tem pessoas que conseguem trabalhar com prazos que é excelente, mas são péssimas em metas, né? Tem pessoas que trabalham muito bom com metas. Tu vai ter que vender X aí por mês. A pessoa consegue fazer. Mas se botar um prazo curto para ela fazer isso, ela enlouquece. Então, tem que desenhar um processo de trabalho. Se você não desenhar um processo de trabalho, vou começar daqui agora em diante fazer, porque eu tenho que atingir a meta, tenho que atingir um prazo, você não vai conseguir. Então, colocou ali qual o processo, como é que você vai começar em diante, você vai lá, estipula as metas diárias, né? Não coloca nada exorbitante, você bota metas diárias pequenas, vai galgando ao longo do tempo e você vai ver que os prazos eles vão se tornar bem mais flexíveis de ser alcançados. Não, é verdade. E é aquela coisa, né? Logística não tem jeito não, é pressão, filho. É pressão, é prazo curto, é para ontem, todo mundo quer tudo. E aí você até tem que priorizar, né? Tem que saber também priorizar as coisas, né? Que você falou. Se o cara não souber priorizar, não souber qual é a meta dele, qual é o objetivo dele de trabalho, fazer um planejamento, ele vai achar que tem que atender todo mundo e não vai atender ninguém. É isso que... Acho que até isso que acontece às vezes na logística. A gente acha que tem que atender todo mundo, a pessoa não tem um planejamento, não tem uma ordem e acaba achando que tem que atender todo mundo e acaba até se perdendo um pouco. E aquela coisa da logística, né? A gente sabe que tem que ter planejamento. Quando não tem planejamento, automaticamente a gente se perde. Assim, eu vou fazer a última pergunta, faltam 10 minutos e daqui a pouco acaba. Então, assim, a próxima pergunta era como colocar as pessoas para trabalharem sem reclamar. Assim, então, parece ser uma pergunta muito boba, assim, mas eu vejo muito essa questão. Como você vai colocar o cara para trabalhar, como você vai trabalhar a mente do cara, como você vai fazer que o cara trabalhe lá sem reclamar, sem questionar. Como saber delegar, né? Então, teve um dia que eu indo para o trabalho, eu escutei 2 funcionários conversando dentro do transporte. Falou, puxa vida, eu tenho um encarregado que ele é muito chato, mas, pô, eu não consigo dizer não para ele. Tudo que ele me pede eu faço, cara. Eu vou lá e faço. Pô, ele é chato aberto. Tudo que ele faz, pô, ele é muito chato, mas tudo que ele me pede, eu vou lá e faço sem reclamar. Aí eu fiquei analisando isso. Falei, gente, como pode? Ao mesmo tempo o cara ser, vamos botar em outras palavras, um mala, né, no local de trabalho, mas tudo que ele pede as pessoas fazem com prazer. Aí eu comecei a estudar esse método. Eu falei, não, peraí, eu tenho que ser uma pessoa, um líder, que eu coloque as pessoas para trabalhar, ou que eu peça ou delegue as funções para as pessoas, mas que elas não façam de má vontade, que elas tenham prazer em me ajudar a trabalhar. E eu fiz um pequeno teste. Eu cheguei lá, aí eu te respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Quando alguém te pede para fazer algo, seu chefe te pede para fazer algo, mas você olha assim, pô, ele não bota a mão na massa, ele só me pede. Você vai o quê? Você vai reclamando. Caramba, pô, eu vou fazer esse negócio só porque ele está me mandando, só porque ele é o chefe, né? Agora, quando você vê o teu chefe colocando a mão na massa contigo, por exemplo, ele reúne a equipe, ele vai lá, olha, eu quero isso, isso, isso. Ele é claro nas informações, ele sabe o que está querendo, ele delega bem a atividade, porém, ele coloca a mão na massa junto com você, entendeu? Ele coloca a mão na massa. Você vai ver que toda a equipe ela segue a liderança. Se você não tem uma liderança, você fica perdido dentro de um local de trabalho.
entendeu? Você faz tudo ao mesmo tempo, tudo desorganizado. Quando você é um líder, você traz a sua equipe para você e ao mesmo tempo você coloca a mão na massa, Verdade. entendeu? Você consegue, ao mesmo tempo, ali dar afinidade à sua equipe, você consegue trazer ela para perto de você e as pessoas começam a ter prazer em trabalhar. Você pode pedir para ficar depois do horário, é lógico, vai ter dias que a pessoa não vai ficar no horário nem gostando de você, mas se você pedir, poxa, tem como você ficar para mim, pô, hoje só por favor, porque eu estou precisando muito, tem que entregar um resultado, tem que entregar uma meta, a pessoa, a primeira coisa que ela vai analisar, pô, esse cara toda vez que eu preciso, ele está sempre aqui do meu lado me apoiando, ele sempre me coloca a mão no trabalho para poder me ajudar. Pô, não tem como dizer não para esse cara. E foi essa decisão que eu tomei, Rodrigo. Eu falei, poxa, eu vou colocar a mão na massa, eu vou mostrar como que eu quero. E vou mostrar também para a equipe que se ela precisar de mim, eu estou ali junto para apoiar, né? E até faço um desafio com o pessoal que está aqui assistindo, que é líder, que é gestor. Aí eu falo assim, mas isso aí é conto de mágica, né? É fada. Não, chega amanhã na sua equipe, no seu local de trabalho, reúne a sua equipe e fala assim, olha, vamos fazer a partir de hoje nesse método de trabalho. E coloca a mão na massa. Né? Tipo assim, eu tenho outros gestores que trabalham comigo. Ofereça ajuda para eles, sem reclamar. Vai lá, poxa, eu vim aqui para te ajudar, está precisando de algo, vai lá e faz. Depois de um tempo, você vai e pede a ele, aquele mesmo gestor que talvez você não tinha muita afinidade no local de trabalho, pede para ele algo para ver se ele vai te recusar, porque ele vai ver que você sempre está disposto a ajudar. É lógico, isso não é uma regra, mas isso funciona muito. Nos locais de trabalho que eu passei, isso funcionou. Aí você vê a questão da autoridade e do poder. Já para finalizar, o poder é aquilo, é a faculdade de forçar alguém a fazer algo, sem a vontade. Porque você é autoridade ali, você força a pessoa, tu usa do poder. Agora, quando você usa da autoridade, você abre, você faz as pessoas trabalhar com boa vontade para você, entendeu? Não, é verdade, verdade. Eu também sou assim também. Eu gosto de estar, às vezes, o pessoal me pega já treinando carreta, meio loucura assim. Então, assim, principalmente quando você trabalha em uma empresa de menor porte, você tem que botar a mão na massa, não tem jeito. E se você precisa lá botar a mão na massa, às vezes você vai precisar fazer isso, às vezes você vai precisar agendar, programar, fazer um monte de coisas para ajudar a equipe. Eu falo isso e deve ter gente aí que trabalhou comigo aí participando e sabe que como é que eu também trabalho. Às vezes eu gosto até de uniforme, cara. Gosto de uniforme, porque eu aprendi lá atrás que a gente, de uniforme, a gente fica parecido com as pessoas que trabalham com a gente ali. Então, assim, traz um pouquinho, cara, aquele cara ali é legal, ele faz parte da equipe, humilde, né? Assim, não quer dizer que é humilde de você, mas você ouve. Eu acho que, assim, eu acho que é a questão de ouvir também, né? Você tem que ouvir a equipe, entender a sua equipe, então fazer aquela visão em relação a isso. A gente está faltando 8 minutos e eu queria deixar aí aberto aí para você e daqui a pouco eu vou fazer os agradecimentos aqui da galera que mandou, que participou. E eu queria que você fizesse suas considerações finais, o que você queria deixar aí para a galera que está assistindo em relação a estoque, em relação à logística, em relação ao futuro aí da logística, em relação à liderança, o que você queria deixar para a galera aí que está nos assistindo? Bem, primeiramente, agradecer mais uma vez pela oportunidade, porque é aquilo, cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência. Né? Se a gente colocar aqui, abrir uma tela para diversos profissionais que estão nos assistindo, cada um vai contar uma história de vida, uma vivência, um case de sucesso, que cada um aqui tem um case de sucesso, mesmo que nesse momento não esteja trabalhando, ou talvez esteja enfrentando uma situação um pouco mais complicada, mais delicada, mas cada um tem um case, cada um tem uma história. Então, assim, para quem está começando na logística, eu trabalho na área de estoque, começa fazendo pequenas modificações, planejamento, eu trabalho com gestão de estoque, eu nunca fiz inventário na minha empresa, porque ela tem um setor específico para isso, não me dão oportunidades. Então, tenta se aproximar dessas pessoas, como é que elas fazem, como é que é o tipo de inventário que elas fazem lá, tenta acrescentar melhorias dentro da empresa. Talvez a pessoa não tenha uma voz muito ativa, mas foi o que eu falei com um rapaz uma vez aqui. Eu coloquei uma postagem no meu LinkedIn particular
E o meu gestor chegou lá, olhou dentro da minha página e falou assim, pô, ficou legal aquele negócio. Ou seja, ele talvez não teve tempo para me escutar lá na empresa, mas ele conseguiu ver o trabalho dentro da página do LinkedIn. Então, tipo assim, procura ver quais são os meios que você pode se aproximar, fazer um estoque. Tipo, eu trabalho dentro de um estoque, mas eu não tenho não sou líder, eu não tenho um cargo de liderança, mas todo mundo é líder. Todo mundo é líder. Basta desenvolver esse papel, tá? Então, eu deixo também aí o Instagram do Logísticos em Foco, para quem quiser seguir. A gente está sempre, que à medida do possível, colocando. Tem o LinkedIn também do Logísticos em Foco, e o meu particular, que é o LinkedIn/Diego Nonato da Silva. E tem um canal agora do Logísticos em Foco também, do YouTube, que a gente abriu. Tem algumas matérias lá interessantes. Para quem quiser nos seguir, todos são bem-vindos. Pô, Diego, legal. Eu acho que tirou bastante a dúvida de muita gente em relação ao estoque. Que pena que o nosso tempo é muito curto aqui dentro do Instagram, né? Só tem 1 horinha, então, assim, às vezes a gente quer até prolongar, aumentar mais a explicação, detalhar um pouco mais, mas, assim, fica muito corrido, a gente quer, às vezes, responder todas as perguntas, mas fica realmente, muito corrido. Antes de eu fazer as minhas considerações, eu queria agradecer aqui a BR Bentop, que aí foi o pessoal muito ativo aí em relação aos comentários. O Leonardo Albuquerque, ele trabalhou comigo aí na DRAC. Obrigado, Leonardo. Borges Paula. Silvio, nosso parceiro Silvio aí, fazendo parte. Tarcísio, obrigadão, meu pai é peixe. JP Júnior, 1111. F. Júnior Leandro, Associação de Logístico de Goiás. Anderson, obrigado, Anderson. Anderson vai estar com a gente aí, sexta-feira. Assim como o Silvio, né? O Silvio, quinta-feira, está aí falando sobre gestão logística hospitalar. Perca não, pessoal. Mensa Daniel, acho que é isso mesmo, Mensa Daniel. O Mundo da Logística, amanhã com a gente aí, vai ser a nossa live, o Mundo da Logística. Também não perca amanhã, só que amanhã é um horário diferente. Amanhã a gente vai estar com o Mundo da Logística aí, às 19 horas. Mônica Gomes Cardoso, Ed 6416, o Marcos Aurélio Assante, acho que mais ou menos isso. Tailan Castro, Logística, Mariana 33 Mariana, Liderança e Logística, sempre ajudando a gente aí. Obrigado, parceiro. Está ajudando muito na divulgação, tem ajudado muito no evento aí, divulgando o evento. E tudo que é logística. Ontem, nosso amigo esteve aqui, deu um show aí com a gente aí. E minhas considerações finais... Muito bom. Oi? Vai falar, Ed. Muito bom mesmo, gostei. Foi muito bom. Eu acho que a live hoje foi também muito produtiva. É um assunto que gera muita dúvida em relação à galera aí, em relação ao que eu falei contigo. Vamos tentar trazer um pouquinho da parte de inventário, que eu acho que o pessoal tem muita dúvida. A gente não conseguiu entrar na parte de layout, né? De conseguir entrar um pouquinho mais detalhado, falar só um pouquinho mais do layout, porque a gente tem muito pouco tempo, e se entrar já era, e a gente tem que esmiuçar tudinho. De repente, uma sugestão, de repente, se tu quiser lá no seu canal fazer uma live, marca com o pessoal aí, o pessoal vai lá e já te procura lá como é o layout, porque eu recebi muito essa questão, recebo muito nos meus canais aí sobre a questão do layout, perguntando como é que funciona, o pessoal tem muita dúvida em relação a isso aí, mas a gente não consegue entrar aqui, entendeu? Então, assim, então eu vou encerrar porque vai cair. Pessoal, muito obrigado. Quero dizer que amanhã a gente tem de novo, não perca, Semana da Logística. Muito obrigado. Quero agradecer você, Diego, pela participação. Muito obrigado, parceiro. Quero dizer que a parceria só está começando. E você aí que também, outros canais aí que estão participando, estão vendo, a gente precisa se unir. Então, eu vou deixar esse pensamento, a gente precisa ter mais união. Então, sim, pessoal, muito obrigado. Vai encerrar, falta alguns segundos. Diagão, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você e obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí também. Foi muito, muito bom, cara. Foi muito bom. Muito, muito top, muito top, muito top. E falta um pouquinho aí para cair e vai encerrar. Obrigadão, galera. Até mais aí.
e até amanhã, 19 horas, aqui. Amanhã é 19, pessoal. 19 horas, que aí o pessoal entra 20, aí a live acabou. É 19 horas amanhã. Muito obrigado aí, pessoal. Um abraço. Até mais.